Eu costumo sempre fazer uma analogia que é o seguinte: eu fiz a graduação para ser professor. E a gente tinha as aulas de estágio, ou seja, os estágios seriam um laboratório para que a gente pudesse desenvolver nossas habilidades para ser um professor. Então, eu acredito que o Street Hipnose é uma ferramenta maravilhosa para que o hipnólogo desenvolva as suas habilidades de hipnotista. Conhecer os diferentes perfis hipnóticos, saber como lidar quando a hipnose dá errada, e entre outras situações, né? Então, eu acho que o terapeuta ele se favorece muito em aprender street hipnose, que acaba sendo um laboratório. Por exemplo, na clínica, você vai hipnotizar quantas pessoas num dia de terapia? Sei lá, 3, 4, 5 no máximo. No street hipnose, a gente hipnotiza 35, 40, 50 pessoas numa única tarde, e a gente lida com vários tipos de situações sobre estresse. Então, quando você aprende a lidar com essas situações que são estressantes, quando você está na clínica, a coisa ela fica mais controlada, né? Você sabe por onde agir. E ela é uma excelente ferramenta também para os terapeutas iniciantes. Acabou de fazer o curso de terapia, e aí? Sua primeira hipnose vai ser com o quê? Com um paciente com síndrome do pânico, entendeu? Então, assim, você tem que treinar. Então, o Street, ele traz essa possibilidade. Além do mais, né? De fornecer um entretenimento que por si só já é terapêutico, né? Quando você diverte as pessoas dão aquele riso maravilhoso. Eu não sei quantos e quantos casos já hipnotizei pessoas no meio da rua que só de dar aquela sugestão do riso hipnótico, a pessoa disse que já modificou a vida dela, né? Aquele pequeno presente hipnótico que a gente dá no final, também algumas pessoas acabam sendo terapêutico, e ela acaba arrastando muita gente da rua, né, para terapia. Então, pelo menos na minha vivência, na minha realidade, as pessoas elas não vão procurar o hipnoterapeuta logo de cara. Ela tem um contato com o entretenimento, ela tem um contato com o street, passa pela experiência legal, ela vê que ninguém dominou a mente dela e que ela se divertiu bastante. A partir disso, caramba, foi tão legal fazer hipnose de entretenimento, agora eu quero me tratar. Agora eu quero resolver uma demanda emocional. Esse é o maior benefício, né? Populariza a hipnose na rua, as pessoas vão conhecer a hipnose, é um laboratório, né, para o terapeuta e principalmente para os iniciantes, né? Quando eu falo de ética e segurança no curso, na verdade eu falo no início do curso. Quem já acessou lá o curso sabe que eu faço o contrário dos outros hipnólogos, que geralmente traz um módulo de ética e segurança lá no final. Antes de começar a hipnotizar, eu já digo, olha, se você não for ético, se você não agir com segurança, nem assiste o resto do curso. Porque, como eu sou socorrista, eu começo a trazer coisas que geralmente em curso nenhum ninguém vê. Por exemplo, eu nunca vi na internet, e olha que eu já assisti vídeos, assim como todos nós, eu também consumo muito conteúdo, eu compro cursos, e assim, nunca vi esse tempo todo, gente falando algumas coisas que eu falo, porque, tipo assim, é uma coisa muito cara de socorrista, sabe? Tipo, lá na rua, no street, é muito comum a gente pegar jovens mascando chiclete. E eu digo, ó, joga o chiclete, tira o chiclete. Porque se a pessoa ela tem uma crise de riso, né, e a gente tá lá para fazer as pessoas rirem, e ela se engasgar, qual vai ser a probabilidade de ter alguém que saiba fazer uma manobra de Heimlich lá na hora? Então, assim, é uma obstrução de vias aéreas. Então, assim, eu fico pensando em coisas de socorrista, né? Tipo, então a questão de você trazer a melhor experiência, né? Eu já vi muitas coisas bizarras na internet. E eu disse assim, cara, como eu vou entrar para esse meio, eu quero que esteja toda uma geração que siga da forma correta. E graças a Deus o Street Hipnose hoje já tá sendo visto com um olhar diferente. Porque não só eu, né, como vários outros colegas, está tratando muito essa questão da ética. Olha, Gi, uma das coisas que eu vi, que foi onde foi o divisor de águas, que eu disse assim, não, eu tenho que trazer a ética. Eu vi gente dando sugestão, tipo, o cara tava numa praça hipnotizando alguém, esse alguém tava com a sua filhinha, e ele deu uma sugestão, digo, quando você abrir os olhos, sua filhinha sumiu. E a pessoa ficou louca atrás da criança. De como é que se faz uma coisa dessa? Uma pessoa dessa, entendeu? Então, assim, é falta de ética, falta de bom senso. É uma extrema alopração, né, no mundo da hipnose. Infelizmente, a gente é queimado por esses pequenos grupos, né, que faz de forma errada. Já vi gente, por exemplo, no YouTube, que ele tem um ponto onde ele hipnotiza e ele só faz sugestões de trazer pessoas que já morreram. E forma filas de pessoas que vai lá para aquele hipnotista só para ver um parente que já morreu.
Então, assim, na hora que der uma aberração, na hora que a cena sai do controle. Então, assim, essas são as questões de ética que a gente fala, né? Pensa o seguinte: ou você traz as melhores experiências, ou você não faz street hipnose. Ao longo desse tempo, né, eu já mudei muitas sugestões que eu fazia, agora eu não faço mais, entendeu? Por exemplo, sugestão de fazer a pessoa ficar triste, fazer a pessoa chorar, e quando faz tem que ser muito bem contextualizada. Então, a nossa prática faz a gente amadurecer. Eu acho que na hipnose, né, como qualquer outra área da nossa vida, a gente é como uma fruta verdinha, que a gente tá no calor do impacto. Nossa, eu já sei uma nova habilidade, eu quero mostrar para Deus e o mundo, eu quero fazer para todo mundo, todo tipo de sugestão. Só que a gente vai ganhando um nível de maturidade. E quando você chega nesse nível de maturidade, você pensa duas vezes numa sugestão, você pensa duas vezes, você pensa assim, cara, beleza, eu tô com um casal, depois ele vai assistir esse vídeo, será que o marido vai gostar? Será que o pai da menina vai gostar? Então, é todo um universo que a gente pensa antes de fazer a sugestão. E isso só vem com a prática. Né? Eu costumo também fazer uma analogia que é como uma pessoa que se converteu ao cristianismo. O cara que se converteu, ele sai logo com a Bíblia e, tipo assim, fora de contexto, ele quer pregar a palavra, ele quer entregar folheto, ele quer converter a pessoa. É a mesma coisa o novo hipnólogo. Ele quer hipnotizar todo mundo, familiar, amigo, fora de contexto. Então, a gente passa por essas fases. E a gente vai aprendendo com o tempo que a gente tem que fazer dentro de um contexto, no momento oportuno, para que tudo saia fluindo. Então, essa é uma das coisas que eu toco muito, né? A questão da ética e segurança. Eu gasto um módulo inteiro só falando sobre ética e segurança. Porque se não for assim, o nome do hipnotista não sustenta por muito tempo. Você pode ver que uma vez queimado no mundo da hipnose, sempre é queimado. Assim como ecoa positivamente, vai ecoar negativamente. Basta só você trazer uma única experiência desagradável para a pessoa, que ela vai replicar isso. E, tipo assim, espalha muito. Então, ou você faz o certo desde o início, ou você vai fazer errado e isso vai replicar. Eu tenho muito vídeo, né? Desde que eu comecei, eu hipnotizei muita gente. E alguns ficaram lá, sabe? Tipo, hoje, se eu fizesse a mesma sugestão, eu já faria com mais cautela, entendeu? Até mesmo, por exemplo, quando você está fazendo um aprofundamento, a gente tem muitas metáforas que vai dizer assim, subir escada, descer escada. Então você tem que dizer, uma escadinha pequena, com 5 degraus, então isso já tira uma fobia de uma escada gigante, um exemplo. Tem gente que vai, por exemplo, vai fazer um aprofundamento e diz assim, imagine que você está se aprofundando como se estivesse mergulhando no oceano. Pronto, só baixa isso, a pessoa que tem medo de água, tem medo de nadar, entendeu? Então, imagina que você está mergulhando num mar que você pode respirar debaixo d'água, é muito seguro. Então, cara, já tira a fobia da pessoa, né? Vai fazer uma analogia. E agora a gente vai entrar dentro de um elevador, mas não se preocupe, é super seguro e ele nunca quebra. Como o fator crítico dela já está embaixo, então já é real para ela. Então, essas nuances de segurança, ela fortalece a segurança, né, da sugestão. Por exemplo, você vai dar uma sugestão de chorar. Olha só, é como se você tivesse cebolas aqui na sua frente, eu tô cortando essas cebolas. E aquela frescurinha da cebola, ela vai subindo nos seus olhos e vai dando aquela vontade de chorar. Simplesmente não vem nenhuma emoção e você simplesmente fica com os olhos lacrimejando, com vontade de chorar, porque é como se você estivesse cortando uma cebola. Em vez de dizer, dar a sugestão, olha, quando você olhar para fulano, você vai chorar porque vai ficar triste. Então, tudo é a questão de você adaptar a sua linguagem, né? Um hipnólogo maduro é aquele que consegue contextualizar suas sugestões. A linguagem, o que é hipnose? Hipnose é o quê? É a utilização da comunicação da linguagem para alterar a realidade. Então, você pode alterar a realidade para o positivo ou para o negativo da pessoa. Então, quando eu faço, por exemplo, se eu fosse fazer novamente essa sugestão, né? Eu digo, você quer passar pela experiência? Eu perguntaria se ele queria, não daria sugestão. Quero, vai ser super legal. Beleza, a gente vai dar uma volta no céu, mas tendo a certeza que é como se fosse num desenho animado, onde os bonecos recebem aqueles tiros, aquelas pancadas, e eles nunca morrem, né? Tipo assim, os Power Rangers nunca sangram. Né? Então, eu daria uma sugestão de que, não importa o que acontecesse, sempre você vai ficar bem. A experiência, a adrenalina vai ser real, mas você fica bem com a experiência, né? É como se fosse um parque de diversão. Pronto, então, isso já ajuda bastante a experiência.
E lembrando que esse tipo de sugestão você vai dar com pessoas que você sabe que são pessoas mais novas, você não vai fazer isso com o senhor, com a senhora. Então é a questão da ética misturada com o bom senso, misturada com a contextualização. Tudo isso potencializa o resultado da hipnose. Não é à toa que, diante de todo esse tempo que eu faço hipnose, eu não vi ninguém reclamar das hipnoses. Por quê? Dos streets. Não vi ninguém. Por quê? Porque eu sempre me preocupei com esse tipo de coisa. Eu costumo dizer, cara, ensaia, treina, se olha no espelho, se imagina falando ditando aquelas falas. Porque isso já gera uma conexão neural. Quando você vai fazer, cara, você já está no automático, você já está seguro, a pessoa ela sente aquela segurança. Outra coisa que eu faço, que eu posso dizer para vocês, que é um dos meus segredos, é evitar aquela capa mística da hipnose. Por exemplo, alguns hipnólogos têm aquela pegada de dar um durma, a pessoa ela praticamente desmaia, né? Ela apaga. A gente sabe que aquilo é uma sugestão. Mas quem assiste fica com medo. E como eu vivo muito em ambiente escolar, de faculdade, eu preciso fazer uma hipnose de forma sutil que quem assiste não tenha medo. Então, isso fortalece a pessoa ficar confiante. Acaba virando uma hipnose conversacional, onde eu não deixo ninguém mole, no máximo eu peço para a pessoa fechar os olhos, ninguém fica bambo, ninguém fica curvado enquanto eu estou, né? Então, eu acho que isso, né, se vocês colocarem em prática aí, funciona bastante, né? Porque mostra a questão de empatia, de segurança, de ética, e que hipnose é apenas uma comunicação, né? Não precisa ter um negócio místico para derrubar a pessoa ficar molenga. Lógico, se a gente vai fazer um hipnose de palco, né, ou tá lá num streetzão, onde você foi convidado, você quer fazer um teatro, mas nem toda situação você precisa disso. Então, eu acho que isso potencializa bastante você ter resultado na hipnose. Pelo menos é o que eu faço, né? Eu só posso falar para vocês aquilo que eu faço, aquilo que eu vivencio. Não vou falar das experiências de terceiro, estou falando das minhas que tem dado certo e que pode dar certo com vocês. Aí vocês peneiram e vê o que é que vocês podem pegar dessa fala e agregar para vocês ou não, continuam fazendo da mesma forma. E Bruno, justamente ligado já a isso que você falou, e um pouquinho do que o Deilson falou há pouco sobre dar sugestões de segurança para a pessoa, e o Ed colocou aqui, eu perdi só onde que estava aqui, eu tinha parado o chat para ler, Ed, perdi, mas o Ed falou algo no sentido assim, a preocupação de tocar a pessoa, porque aquele durma que a pessoa fica molenga, né, que ela cai, o que seria, então, o papel ali que a pessoa que está pondo aquela técnica acaba fazendo? Às vezes vai querer segurar, vai querer abraçar. Então, tem aquelas pessoas que ficam ali agarradas com a pessoa. Tudo isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quem está vendo de fora, então a pessoa está passando lá longe na praça e está vendo você, hipnólogo, então você é um homem hipnólogo, agarrado com uma mulher ali, o que a pessoa já começa a alucinar? Ela não sabe o que está acontecendo. Poxa, isso daí é sacanagem, a pessoa está querendo se aproveitar da outra e tal. Então, já pega um viés errado. Pronto, é aquilo que o Bruno agora há pouco tinha falado. Um que queima para muita gente. Então, em casos de toque, se você utiliza toques de alguma forma, é sempre muito bom ter a permissão antes, né? De avisar, olha, pode ser que eu toque na sua testa, pode ser que eu toque no seu braço, coisas desse tipo, para que fique combinado antes. Caso de marido e mulher, que o Serginho, né, falou, né, que o casal estava lá junto e um deu uma sugestão, o outro deu uma sugestão. Então, tem algumas pessoas que quando vai fazer mãos coladas, às vezes pede para tirar aliança. Muito cuidado com isso, porque para ter uma besteira pequena, que às vezes a pessoa perde a aliança ou dá na mão do outro, o outro esconde porque quer brincar, pronto. Aí olha uma encrenca na sua vida se formando. Então, todas essas coisinhas parecem bobas, mas como eu sempre digo, óbvio precisa ser dito. E aqui a gente está falando esses óbvios, principalmente para quem está começando. Bora lá, Bruno, você levantou a mãozinha. A gente fala muito do toque não sexual, né? O toque não sexual são toques que você pode tocar, né, livremente e a pessoa ela não vai invadir a privacidade da pessoa, né? Que é um toque, por exemplo, na testa, um toque no pulso e no toque no ombro.
Então, esses são locais que você pode estar tocando na pessoa sem gerar nenhum tipo de conotação sexual e que nem vai ser interpretado como algo invasivo, né? Então, mas tem alguns caras que vai fazer um arm pull, aí puxa a menina tipo no peitoral do cara, assim. Praticamente apaga no peitoral da pessoa, né? Então, ter cuidado com pessoas que por exemplo, pessoas que são deficientes, pessoas que estão de muleta, pessoas que estão cirurgiadas, vai dar um arm pull, o cara tem um problema articular, e aí? Entendeu? Então, pessoas mais idosas, saber qual tipo de indução que você vai fazer com ela. E essa questão do toque, né, a questão da proxêmica. É interessante você perceber o seguinte: quando é que você tem certeza que a hipnose vai acontecer? Se você conseguiu aumentar essa proxêmica, se você consegue se aproximar muito da pessoa e ela não se sente ameaçada, cara, o rapport já está totalmente estabelecido. Então, isso é um dos sinais que você sabe que o rapport tá 100%. Se você chega próximo da pessoa, ela dá uma afastadinha pro lado, ela, cara, não existe rapport ali, ainda não. Você tem que melhorar o rapport porque ela não tá confiante. Se vocês olharem nos meus vídeos, eu dou um abraço amigável em quase 90% de todas as apresentações que eu faço. E isso eu faço conscientemente. Eu já verifiquei essa estratégia, que se eu consigo dar esse leve abraço, como se fosse assim, eu coloco a mão aqui no ombro e vou tocando. Se eu consigo passar 3 a 5 segundos com a mão ali, e a pessoa ela não tira, ela não se afasta, pode ter certeza que o rapport está totalmente estabelecido. Agora, se você tocou na pessoa aqui, ela já vai se afastando, ela já vai recuando para o espaço privado dela, você sabe que ali você não vai invadir, você não pode invadir aquele espaço, porque ainda não houve a questão da proxêmica. Então, assim, são tantos detalhes, são tantas nuances que, tipo, a gente pode ensinar, mas você só vai pegar o feeling com a prática. É fazendo que se aprende. Eu não sei se vocês já perceberam nos meus vídeos, mas quase 90% dos vídeos, se você olhar agora no meu canal, eu tô aqui meio que quase abraçando a pessoa. E, tipo assim, você pode até achar que aquilo ali são pessoas que eu conheço, mas na verdade são pessoas aleatórias que, tipo assim, que é uma técnica que eu também utilizo, que é trate o desconhecido como se fosse um velho amigo. Então, se a pessoa ela já age como realmente fosse um amigo seu, então o negócio ele vai fluir naturalmente e dá aquele clima de amizade, né? Agora, se você tenta fazer um negócio meio forçado, aí dá aquela conotação sexual. E as pessoas vão perceber aquilo ali. Que as pessoas são treinadas para captar incongruência. Se você tiver nervoso, a pessoa vai sacar. Se você tiver inseguro, a pessoa vai sacar. Se você tiver com segunda intenção, as pessoas vão sacar, porque o olhar vai denunciar a intenção positiva, né? Querendo realmente uma segunda intenção, cara, as pessoas percebem. Então, se você tá lá, né, fazendo o seu papel, tudo direitinho da forma que tem que ser, as pessoas elas não vão interpretar dessa forma, né, de dizer, olha, tá aproveitando da pessoa. Quando você vê uma pessoa fazendo algo que parece ser muito fácil para ela, é porque essa pessoa é muito boa no que ela faz. E para ela ser muito boa no que ela faz, ela pratica um bocado. Não tem como ser bom em nada na vida sem praticar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente todos aqui concordam, né? Ninguém nasceu sabendo nada. Então, a gente falou na palavra sucesso, né? Todo mundo quer ter sucesso, mas eu acredito que o sucesso na hipnose é o resultado da pessoa que você se tornou. Porque, por exemplo, eu se escutar uma voz dessa de G no street, meu amigo, eu me entrego de uma forma que eu, inclusive, né, eu já aconselho mulheres hipnotizem mais nas ruas, que eu garanto que vocês vão ter muito mais sucesso do que nós homens hipnotizando na rua. A gente já vai com meio caminho andado de quebra de resistência. Alguém concorda aí? Depois deixa aí nos comentários. Né? Eu estou falando agora como espectador, né? Eu acho que eu me entregaria muito, muito mais fácil de ouvir uma voz doce e meiga dessa, né? Então, as pessoas olham assim, cara, Bruno tem uma facilidade de fazer isso, aquilo, mas na verdade, essa facilidade de hipnotizar que eu tenho não é da hipnose, não é. Eu sempre digo nos cursos, eu digo em live, não é a técnica da hipnose que me faz ser um bom hipnotista. Não é. Eu sempre dou um exemplo que é o seguinte: o cinto de utilidade do Batman. Vocês já assistiram? O Batman ele tem um cinto de utilidades. Cada parte do cinto ele utiliza em um contexto diferente. Então, o repertório de coisas que você vai aprender na vida, tipo habilidades sociais que você tem, como falar em público, como abordar pessoas, como se conectar, cada tipo de habilidade que você vai tendo,
é um cinto de utilidades que você tem. Então, por exemplo, antes de ser hipnólogo, eu fazia humor. Humor. Eu tinha um canal de comédia. Inclusive, eu postei uns vídeos de comédia no canal, né? Resgatei de um antigo e coloquei lá. Que, tipo, eu abordava pessoas desconhecidas na rua com uma câmera e uma pesquisa bizarra que tinha na internet. E a gente ia, com essa pesquisa, entrevistar as pessoas. O que você acha dessa pesquisa aqui? Você acha que faz sentido e não? Tipo, agora é coisa tosca, dizendo assim, o homem sem chifre é um animal indefeso. O que você acha? Você concorda, não concorda? O objetivo era o humor. Só que pra gente fazer humor, a gente tinha que vencer essa barreira de quê? Da timidez. Então, isso já me ajudou muito. Poxa, se eu já faço, eu já tenho a habilidade de abordar as pessoas, de me conectar com as pessoas desconhecidas e fazer elas rirem. Quando foi para hipnose, eu já tinha isso guardado, essa habilidade. Então, veja, nem a hipnose ainda entrou no cenário, né? Então, a habilidade de falar com essas pessoas, de fazer com que essas pessoas se sintam seguras na minha presença, trazer um contexto, fazer elas passarem vergonha, ainda assim elas curtirem a experiência, isso foi o grande boom, né, no meu street hipnose. Então, eu acho que eu devo todo esse mérito a essa habilidade que eu ganhei em fazer humor na rua. Então, é o que eu digo para vocês. Se você vai fazer street, além de você saber hipnose, que de lei você tem que saber, você tem que aprender a entreter as pessoas. Porque street hipnose é entretenimento. Às vezes você quer fazer uma hipnose, tipo, você hipnotiza a pessoa e dá uma sugestão, mas você não sabe entreter. Você não sabe fazer comédia. Então, você tem que divertir a pessoa. Ela tem que rir, ela tem que amar a experiência, você tem que... E eu sempre digo até nos cursos, gente, existem 3 eixos quando você vai fazer um street hipnose. Tem você como hipnotista, tem o participante e tem as pessoas à sua volta. Você tem que conectar esses 3 elos. Às vezes você, por exemplo, dá uma sugestão, sei lá, retira o nome de uma pessoa, pega uma pessoa que está na plateia só assistindo e diga, ó, segura aqui. Quando você quiser, você devolve o nome para a pessoa. Então você diverte as pessoas. Para que no final, você, como hipnotista, você gostou da experiência, o cara que foi hipnotizado gostou da experiência e todos que assistiram gostaram da experiência. O maior erro que eu vejo dos hipnólogos é o seguinte, eu vou para Paulista fazer hipnose. Ele está pensando no que ele vai ganhar, as sugestões que ele quer fazer e tipo, tô com um vídeo aqui para postar na internet, eu quero lá saber se o cara curtiu a experiência ou não, né? Por isso que eu falei das coisas bizarras. Os caras que fazem essas coisas bizarras estão pensando nele. E a experiência não é para você, hipnólogo. Sinto muito. A experiência é para quem está passando, não é para você. O Ed até falou, até cuida dos pertences da pessoa. E se for roubado? Quantas e quantas vezes eu já hipnotizei pessoas na praça, no parque, que estavam fazendo piquenique, pararam de fazer o que estava fazendo para me dar atenção, sim, e lá os objetos da pessoa. E se alguém for lá e furtar? E aí? É você que é o responsável. Se uma pessoa passar mal, é você que é o responsável. E se a pessoa chegar em casa e tiver uma dor de cabeça, é você que é o responsável, até no pós-hipnose. Então é esse tipo de senso que a gente tem que começar a adquirir. Quando a gente começa a colocar isso em primeiro lugar, o resto fica fácil. Né? Trabalho com ética, segurança, os 3 pilares do curso, ética, segurança e elegância. Então, se você quiser aprender a hipnotizar de uma forma mais elegante, mais conversacional, sem indução formal, inclusive técnicos para hipnotizar a pessoa em um único minuto, eu ensino lá no curso uma situação que você pode utilizar e tipo, você pula todas as outras etapas. Tipo, se você identificar esse padrão na pessoa, em 1 minuto você hipnotiza a pessoa. E também, associada ao curso de hipnose, eu tenho um outro curso que é o de mentalismo, que eu justamente montei esse curso devido à grande necessidade das pessoas dizerem assim, tá, beleza, a hipnose não funcionou, o que é que eu faço? Eu jogo a culpa na pessoa e digo que a culpa é que ela não está concentrada e ela vai para casa frustrada porque não passou pela experiência. Então, na verdade, você tem um repertório, né, para você fugir dessa situação e você traz uma grande apresentação para aquelas pessoas que não funcionou a hipnose. Você faz um efeito de mentalismo e você gira a catraca do loop hipnótico. Você sabe que existem várias entradas para a pessoa ser hipnotizada. Aí você vai fazer uma mão colada, ele não colou, aí você dispensa a pessoa. Mas aquilo ali é só uma das etapas, né? É só a parte fisiológica. Então, o mentalismo, ele serve como uma pseudo-hipnose e gira, né, muda a crença da pessoa. Poxa, agora ela acredita que já está hipnotizada com o mentalismo e agora a hipnose fica muito, muito mais fácil. Inclusive, eu tenho alunos do curso de mentalismo que ele nunca hipnotizou na vida, ele fez 1 ou 2 efeitos de mentalismo, a pessoa já estava
já achava que estava hipnotizada, Gi, e o cara simplesmente disse assim, fecha os olhos, e deu a sugestão direta. O cara não fez curso de hipnose, não sabia hipnotizar. Ele simplesmente fez 2 efeitos de mentalismo, a crença da pessoa já achava que ela estava hipnotizada, e ele disse, e eu dei essa dica, né, pro pessoal, eu disse, ó, fecha os olhos, e agora quando você abrir os olhos, o nome vai embora. E funcionou. Aí depois o cara disse, agora eu quero aprender hipnose. Então, assim, o mentalismo, né, inclusive, é um mentalismo voltado para a rua. Porque, tipo assim, se você for pegar vários cursos que tem aí de mentalismo, você precisa de equipamentos caros, você precisa de ambiente controlado, você precisa de números que tem que ter estatística, você precisa de coisas muito controladas. Não. Eu montei esse curso baseado em coisas que você não precisa de nada, é só ter o conhecimento e os objetos que estão ao teu redor. Então, se você usar o street hipnose mais o street mentalismo, eu acredito que são 2 coisas que vai dar um boom gigante na tua carreira aí de entretenimento. Então, se você acha que isso fez sentido para vocês, depois me procura no WhatsApp, que eu faço até uma coisa louca aqui, Gi. Quem tiver aqui nessa live aqui, quem ainda não adquiriu o curso, vai pegar os 2 pelo metade do valor do curso.